Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do PET de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal de Viçosa. Hoje a gente vai trazer para vocês um cálculo muito rápido, mostrar como se determina o momento em que o Sol se põe e nasce, ok? O cálculo é muito simples e vocês vão ver isso agora. Primeiro, para fazer essa análise, a gente precisa ter algumas informações básicas. De início, precisamos saber onde vai ser feita a análise, né? Por exemplo, aqui eu coloquei Viçosa, Minas Gerais, né, o lugar da nossa universidade, acompanhado da longitude e latitude. Aqui também você precisa saber o dia exato que você quer fazer essa análise, tá, pessoal? E por que a gente precisa desse dia exato? Simples. O momento em que o Sol nasce e se põe varia ao longo do ano. Então, não tem como a gente fazer uma análise sem determinar um dia específico, ok? E para determinar essas horas, nós vamos usar essas duas fórmulas aqui, muito simples, tá? A primeira é a declinação solar, fórmula tranquila, que está em função somente de n, que significa o dia do ano, tá? Esse n, pessoal, está atrelado diretamente ao dia que você escolheu para fazer a análise. E por que está aqui compreendido o n, né, entre 1 e 365? Muito simples. Quer dizer que, vamos supor que você escolheu o dia 1º de janeiro, né? A gente sabe que no ano tem 365 dias. O 1º de janeiro, em ordem crescente, é o primeiro dia do ano, então o n dele é igual a 1. Agora vamos supor que você resolve fazer a análise do último dia de dezembro, né? Em ordem crescente, o último dia de dezembro representa o número 365 para anos não bissextos, correto? Então é muito simples. Uma vez que você definiu o seu dia, você joga aqui e acha a declinação solar. Logo aqui embaixo a gente tem a segunda fórmula, que é o período de insolação, né? Tempo de exposição, em função da declinação solar, que é só pegar daqui, né? A gente já vai ter determinado, substitui aqui, do jeito que tiver, só joga aqui, e a tangente desse ângulo, que é a latitude. Agora, um parênteses muito importante, pessoal, é que essa latitude aqui que nós vamos jogar dentro da fórmula, ela tem que estar em graus decimais, viu? E eu não coloquei aqui em grau, minuto e segundo à toa, tá bom? Eu vou ensinar para vocês como é que a gente faz essa conversão, porque é muito comum a gente encontrar as coordenadas nesse formato aqui. E vocês vão ver que é muito simples transformar desse jeito aqui para graus decimais, tá bom? E lembrando também, de uma vez, que se você estiver fazendo essas contas na calculadora, certifique-se que ela está na função degree, tá bom? Que é graus em português. Vai ter um D muito pequeno na tela em cima. Então tomem cuidado para não acharem resultados diferentes, tá bom? Primeiro, pessoal, eu determinei aqui dia 2 de agosto, tá? Assim como eu dei o exemplo anterior para vocês, é muito simples determinar o N dele, é só você fazer o somatório em ordem crescente, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, e somando todos os dias, mais X dias do mês que você está querendo, no caso, 2 de agosto, N igual a 214. Substituo o N na fórmula da declinação solar e pronto, pessoal, agora é só conta. Somo aqui, multiplico, tiro o seno, multiplico de novo, achei a declinação solar. Foi bem simples e rápido, estão vendo? 17,65. Depois disso, a gente pode partir para a segunda fórmula, e que também vai ser só substituição. Mas, agora explicando para vocês, antes de substituir tudo aqui, a transformação para graus decimais é muito simples, galera. Vocês pegam o grau, repete ele. Temos aqui 51 minutos. Para transformar, você vai dividir por 100 e vai somar com 42. 44 segundos, você vai dividir por 3.600 e vai somar. Você faz o somatório dos três termos e achou. Pronto. 42,8622 graus decimais, que é equivalente a isso aqui, ó, em graus, minutos e segundos. Para a latitude, eu fiz o mesmo processo, repete o grau, multiplica o minuto, ou melhor, perdão, divide o minuto por 60 e divide o segundo por 3.600,
faz o somatório dos três termos e achou o equivalente em graus decimais. Agora, pessoal, um ponto muito importante. Antes de substituir na fórmula de t, você tem que ver onde que está localizado a sua cidade. No caso, Viçosa está localizado no hemisfério sul, então a nossa latitude vai ser negativa. Por isso, a gente vai precisar colocar um sinal de negativo aqui e substituir na fórmula de acordo, tá? Feita essa conversão, a gente joga tudo aqui, né? Declinação solar, substitui a latitude convertida em graus decimais com o negativo, já que é no hemisfério sul. A gente substitui aqui e acabou, pessoal. Agora, de novo, é só conta. Tira as tangentes, tá? Cuidado, pessoal, para não esquecer esses dois sinais de menos, tá? Porque no final, às vezes, se anulam aqui. Multiplica, tira o arcosseno, acabou. Encontramos aí o resultado de 11,07 horas. O que é isso, pessoal? O que significa esse número? Muito simples. Quer dizer que, desde o momento em que o Sol nasceu até ele se pôr, se passaram 11,7 horas. É o tempo que o Sol iluminou aquele lugar, basicamente, assim, de forma muito mais simplista, é isso, tá? É o momento, é a diferença, né? Desde o momento que o Sol nasceu até ele se pôs. Esse intervalo durou 11,07 horas, ok? Agora, a gente quer saber que hora exatamente o Sol nasceu e que hora ele se pôs, não o quanto de tempo que ele ficou ali no céu pra gente, né? Primeiro a gente precisa fazer uma continha muito básica. A gente tem a duração do dia, que é de 11,07, e a gente quer determinar o nascer do Sol. Pessoal, se a gente tem um intervalo desde que ele nasceu e se pôs de 11 horas, se eu dividir isso no meio, eu sei que uma parte está dedicada pela manhã e a outra parte está dedicada pela tarde. Então, se eu fizer essa divisão por 2 e subtrair de 12 horas, eu automaticamente vou ter o momento em que o Sol nasceu. Tá aqui, ó, 6,46. Isso aí quer dizer que o Sol nasceu às 6 horas, ponto 46, tá? Pôr do Sol é a mesma coisa. Só que, ao invés de subtrair de 12, nós vamos somar, né? No caso, a gente encontrou aí que o Sol se pôs às 17h53 horas. Muito simples. Só que reparem, né, que esse 6,46 e 17,53 está em horas, né, decimal, e a gente quer transformar isso para horas, minutos e segundos. Também é muito simples. Está aqui a transformação. Você pega 6 horas, repete, né, o número inteiro de tudo isso aqui, repete 6 horas. Pega o decimal 0,46 e multiplica por 60. Você vai obter esse resultado aqui. Agora, reparem que os minutos decimais estão aqui, ó. O problema da hora a gente já resolveu. Agora tem que resolver isso aqui para os minutos. A gente repete o número inteiro, né? Olha só, 6, repetir, 27, repetir. Agora eu pego o decimal 0,6 e multiplico por 60 de novo. Tá aí, pessoal, 6 horas, 27 minutos e 36 segundos. Muito simples. Agora, só um parênteses aqui. Vocês podem encontrar em algumas situações que mesmo multiplicando o decimal do minuto por 60, vocês podem encontrar um segundo aqui e um decimal ainda. Por exemplo, 36,5. No caso, nessas duas situações isso não aconteceu, mas se acontecesse, eu desconsideraria porque a gente já estaria entrando em uma casa, né? Uma proporção, uma grandeza além do que a gente precisa. Só chegar no segundo já é o suficiente, já é uma unidade de tempo decente já para o estudo que nós estamos fazendo, tá bom? Para o pôr do sol é o mesmo processo. Você, para transformar os decimais de horas para hora, minuto e segundo, você repete o número inteiro, tá vendo? Repete aqui e faz o cálculo certinho. Agora, pessoal, tenho uma coisa para explicar para vocês que o exercício não terminou ainda, tá? Seguinte, vocês repararam que a gente só levou em conta a latitude, né? Nós não paramos para analisar a longitude. Em fórmula alguma, a longitude foi levada em consideração.
E aqui eu trouxe essa imagem para vocês para explicar o seguinte: a gente vai ter que fazer uma correção por conta disso. E por quê? Muito simples, olha. Aqui estão as faixas, né, dos fusos de todo o planeta, do IBGE, tá? Se vocês quiserem é só acessar o site lá que tem esse mapa. E para a gente fazer a correção, nós temos que pensar na seguinte análise aqui. Reparem bem que no fuso 45, né, essa faixa amarela aqui, está pegando metade do nosso país, metade do Brasil, né? E por que está fazendo isso? Por fins práticos, né? É a hora padrão para para todas essas regiões. Né? Imaginem só se não tivesse as zonas horárias, né, os fusos. A gente andava alguns quilômetros aqui, cada lugar seria uma hora diferente, né? Não estaria tudo padronizado, ia ser uma confusão enorme. Mas, para fins de cálculo de hora de nascer e pôr do sol, a gente precisa fazer essa correção, tá bom? Porque imaginem só, a gente tem Brasília aqui e Viçosa estaria mais ou menos aqui, ó, de forma grosseira, tá? Reparem que são umas boas centenas de quilômetros, né, pessoal? De diferença aí de distância horizontal um para o outro. Então, como que a gente pode falar que o momento em que o Sol nasceu em Brasília vai ser o mesmo em Viçosa? E como que a gente pode falar que o momento em que o Sol se pôs em Brasília também vai ser o mesmo em Viçosa? Não dá, né? É por isso, só para reforçar, vocês podem ver aqui embaixo, né, a diferença de horas em relação ao meridiano principal, né? Aqui, nessa faixa, é um atraso de 3 horas, né? Mas é um atraso de 3 horas padronizado para a faixa amarela. Mas, na verdade, se a gente quebrasse isso em várias pequenas faixas, cada uma delas seria um atraso diferente. Por isso que a gente tem que fazer a correção para dentro desse fuso aqui, para a nossa cidade em específico. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Como é que eu corrijo? Muito simples. Eu pego a longitude exata convertida em graus decimais, que eu já ensinei para vocês como é que faz isso, e subtrai do fuso em que nós estamos inseridos. No caso, eu mostrei para vocês que o nosso fuso é 45, né? Essa faixa amarela aqui, lembrando que cada uma hora equivale a 15 graus, né? Então, cada faixa aqui, equivalendo a uma hora, representa um intervalo de 15 graus. Então, aqui é 0, 15, 30, 45. Tá vendo? Então, voltando aqui, a gente faz a subtração e encontrou a diferença aí de menos 2,378 graus. Tá? É aí que entra agora uma regra de 3 muito simples para a gente fazer essa correção. Eu acabei de explicar para vocês que 15 graus equivale a uma hora, né? Tá no mapa anterior ali, que equivale a 60 minutos. Então, quanto que vale menos 2,378 graus, né? Faço essa conta aqui, né? Só passar cruzado. Acho que em minutos os meus graus aqui representam 8,5512, tá bom? Isso aqui, reparem que está em minutos decimais. Então, a gente tem que fazer a conversão de minutos decimais para minuto e segundo, tá? É o mesmo processo que eu expliquei para vocês antes. A gente pega o número inteiro, repete ele, pega o decimal e multiplica por 60 e faz o somatório. Aqui, 8,55 minutos decimais, a gente achou que equivale a 8 minutos e 33 segundos, tá bom? Agora, uma vez que a gente achou a correção que precisa fazer, né, em relação ao fuso que nós estamos, acabou, pessoal. A gente sabe que o nascer do Sol ocorre às 6 horas e 27 minutos e a nossa correção que tem que ser feita é de menos 8 minutos e 33 segundos. Tá aqui o nosso horário final, galera. Esse aqui é o resultado final corrigido com a longitude, tá bom? Nascer do Sol às 6 horas e 19. Reparem que o Sol nasceu mais cedo em Viçosa. Na cidade de Viçosa ele nasceu mais cedo do que em alguma cidade, por exemplo, que tivesse em cima do fuso de 45, né? Tivesse exatamente na longitude de 45 graus. Repare que Viçosa, por estar um número menor, né, mais próximo do meridiano central de Greenwich, o Sol nasceu para gente mais cedo, né? Faz sentido. E o pôr do Sol
a mesma coisa, tá bom? A mesma correção vai ser aplicada no horário e aqui está o resultado final. Pessoal, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido bem o nosso exercício de hoje e acompanhe o nosso canal para mais conteúdos como esse, tá bom? Até a próxima.